ensinando o discípulo a ter zelo pela família de Deus. Ou seja, desde que ele crê em Jesus, ele deve procurar ser batizado. O batismo é um só e não é de cada igreja. Embora a forma do batismo possa variar de igreja para igreja, o batismo é um só. A Bíblia é clara, Efésios capítulo 4, há um só batismo. Não precisa ficar rebatizando, nem quando se afasta e depois volta, não precisa se batizar de novo. Quando muda de igreja, não precisa se batizar de novo, porque foi batizado de um jeito e a igreja onde ele está adota outro jeito, não precisa batizar de novo, é um só batismo. Mas ele tem que entender que foi batizado para o corpo de Cristo e não para viver uma vida solitária, de qualquer jeito. O crente do eu sozinho, não existe isso. Jesus tem um corpo, uma noiva, e ele quer que o seu corpo faça a obra dele aqui na terra. É a noiva do Senhor, é a família de Deus. E quando alguém se converte, tem que entrar para a família de Deus. Vai congregar em algum lugar com algumas pessoas. E é muito importante você amar essas pessoas com quem congrega. É preciso congregar. Há uma ordem bíblica, Hebreus 10, 25, para congregar. É necessário. E não pode ser um crente solitário, sozinho, isolado, autônomo. Isso não existe. Jesus tem um corpo só, uma só noiva e vem buscar essa noiva. Todos que estão ligados ao corpo. Estar ligado ao corpo não significa ter um crachá de uma denominação. Significa você estar ligado a outras pessoas com quem você tem comunhão, contato frequente e estudos bíblicos, orações, ações e comunhão, louvores, cultos a Deus junto com essas pessoas. Isso é uma prática. Não existe cristão que não dá culto a Deus ou que assiste reunião esporadicamente. Isso não é ser cristão. Tem que ter comunhão, estar junto, ter uma vida em comum com outras pessoas. Isto é que é estar em comunhão. E aí você vai ter zelo pela família de Deus. É necessário isto, amar a família de Deus. O Senhor quer que a gente entenda isso e ensine para os novos. Infelizmente, hoje nós vivemos uma distorção grande do Evangelho, a apostasia. Uma grande parte das igrejas caminha na direção da massificação. A massificação é ajuntar muitas pessoas no salão e gerar ali orientações, cultos e shows, enfim, para agradar as pessoas sem individualizar a responsabilidade de cada um, sem individualizar a necessidade de cada um, o amor a cada um. Cada um assiste a reunião naquele grupo grande e acha que isso é igreja. Não é. Só é igreja quando você está ligado a outras pessoas. Nesses grandes grupos, eles enfatizam sempre a vida individual da pessoa, nunca a vida coletiva. A Bíblia é cheia de mandamentos no Novo Testamento sobre a mutualidade. O dever, o compromisso que você tem uns para com os outros, com quem você congrega. Nas grandes igrejas massificadas e os grandes pregadores que fazem sucesso nunca falam nisso. Você tem que amar o seu irmão, se comprometer, você tem que evangelizar, você tem que buscar, você tem que discipular, ser discípulo, você tem que estar junto para orar. Eles nunca falam nisto, porque não convém.
Eles enfatizam o sucesso pessoal, vencer as dificuldades, as acusações íntimas, os momentos de depressão. As pregações são sempre no sentido do sucesso pessoal, do bem-estar pessoal, você conseguir vencer suas dificuldades íntimas, seus complexos, e você conseguir se realizar. Pode continuar na sua vida de qualquer jeito, lá no seu trabalho, no seu mundo, nos seus prazeres e pecados, pode continuar, mas que você vença intimamente para reforçar sua autoestima, você ser um vencedor. As grandes igrejas que praticam a massificação enfatizam a individualidade e não o coletivo. Porém, a salvação é só para quem está no coletivo. Não há salvação individual de quem está assim solitário. Eu costumo dizer que Jesus não vem levar crentes a granel, ele vem levar os que estão ligados no corpo, porque ele vai levar uma noiva só. E as grandes igrejas enfatizam que você pode ser um crente do seu jeito, ser bem sucedido onde está, e de vez em quando vem a igreja ali para receber novas ministrações, assistir novas reuniões e você receber novas injeções de autoestima. E eles selecionam os textos da Bíblia que falam disso, de uma vitória pessoal, um fortalecimento da autoestima, e as pregações são nessa direção. Você nunca vai ouvir nessas igrejas uma exortação à santificação, ao amor ao próximo, a levar a carga do irmão, a você visitar os irmãos. Eles nunca pregam isso porque não convém. Mas acontece que isso é a essência da vida cristã no Novo Testamento, dos mandamentos do Novo Testamento. É necessário ensinar isso quando o discípulo é novo. Você vai ter compromisso com a igreja, você vai contribuir, você vai se reunir, dar culto a Deus, você vai estudar a Bíblia junto com os outros, você vai amar os outros, fazer parte de grupos para evangelização, você vai testemunhar do Senhor, etc, etc. Nós vamos ensinar ao novo discípulo que ele faz parte de um time, de uma equipe, de um corpo, e não que ele é um grande vencedor solitariamente. Nós vamos ensinar, você faz parte de um time, você não vai jogar sozinho para a plateia, você vai fazer parte de um time e vai dar relatório da sua vida para esses irmãos com quem você tem comunhão. Você vai confessar seus pecados a esses irmãos com quem você tem comunhão. Você vai abrir a sua vida para esses irmãos que participam da sua vida. Eles são o seu corpo. Isto é ter comunhão. E Jesus vem para levar os que estão em comunhão. Não existe, pois, a possibilidade de ser um cristão que agrade a Deus, um cristão verdadeiro, solitário, vivendo a sua vida do seu jeito, a seu bel prazer. Isto não existe. É necessário ensinar quando a pessoa é nova, porque se deixar o tempo passar, também ela não vai mais aprender. Uma pessoa que já está há muitos anos na igreja não vai aprender mais, ela não vai mudar o ritmo dela, nem vai querer mudar o ritmo dela. Ela acha que está bem, afinal, as pregações dizem que elas estão bem, as pregações vão favorecer o seu ego, a pessoa vai achar que está bem, porque afinal de contas também está como os outros. E então ela acha que na média, como os outros, ela está bem e que Deus está satisfeito. Não. Pode, às vezes, uma igreja imensa, um monte de gente estar ali e ninguém estar agradando a Deus. O Senhor não está na multidão, Ele está na comunhão, ainda que sejam poucos. Quando Jesus falou em fazer reuniões, Ele enfatizou 2 ou 3. O quórum é de 2 ou 3. É um grupo pequeno
de pessoas que interagem, se relacionam, vivem a vida cristã, cultuam a Deus, confessam seus pecados, levam a carga uns dos outros. Isto é a vida cristã. Não existe vida cristã quando você não leva a carga de ninguém. Você só cuida de você e assiste reunião. Não existe vida cristã quando você não tem a quem confessar seus pecados, abrir seu coração, viver verdadeiramente em comunhão. Não existe vida cristã assim, nessa dimensão massificada, onde a pessoa é anônima. Isso não é igreja, isso não é viver a vida cristã. Mas nós temos que ensinar aos novos. Você vai ter zelo, amar, valorizar seus irmãos, vai sofrer com seus irmãos, você vai orar com seus irmãos, você vai chorar com seus irmãos, você vai dar a vida pelos seus irmãos. Isso é o que a Bíblia nos ensina, 1 João 3,16. Você vai participar dessa vida em comunhão, você vai ser um com esses outros irmãos. Isto é ser igreja. Não dá para a gente ter essa comunhão com 1000 pessoas, com um número muito grande. Portanto, a massificação é inimiga da comunhão. A massificação é inimiga da verdadeira vida cristã. Aliás, a massificação só é exaltada e enfatizada porque as pessoas querem um consolo pelo fato de elas não viverem a vida cristã. Então elas precisam de ter o seu ego afagado, alguém dizer que elas estão bem. Então elas vão numa igreja grande, assistem uma pregação de autoestima e elas saem dali satisfeitas, achando que estão bem, quando na verdade não estão. Elas não estão vivendo a vida cristã, elas não praticam o que o Senhor Jesus estabeleceu, uns e outros, amar, participar, zelar uns pelos outros e levar a carga uns dos outros, ser submissos uns aos outros, confessar o pecado uns aos outros. Eles não praticam nada disso e ficam com um sentimento de culpa. Aí eles precisam ir a uma igreja, eles não vão a uma igreja que vai exortá-los à santificação, eles vão a uma igreja grande que pregue autoestima. Então você é um vencedor, você é alguém especial para Deus, você está bem, Deus se agrada de você. A pessoa precisa ouvir uma pregação assim para ser engodada, enganada com a pregação. E há muitas pregações que estão de acordo, sim, com Isaías 30, versículo 10. Eles dizem aos videntes: não nos digam a verdade, e aos profetas: profetizem-nos ilusões. Nós queremos ser enganados. Profetizem-nos ilusões, coisas agradáveis que nós queremos ouvir. Hoje é mais ou menos isso que faz sucesso. Isaías 30, 10, confira lá na sua Bíblia. É isso que faz sucesso nas igrejas. Pregadores que pregam o que as pessoas querem ouvir, que não as exortem a mudar de vida, a ter que praticar a mutualidade cristã. Elas querem alguém que pregue que elas estão bem, vivendo do jeito que querem. Eu gostaria que você pudesse entender isso, para fazer a sua parte, para começar, você sair desse esquema massificado. Por outro lado, você investir em comunhão com pessoas verdadeiramente, para ter comunhão, a sua vida em comum com pessoas que vão participar da sua vida e você da vida delas, que você invista nisto. É o meu desejo, e com toda certeza o desejo do Senhor também. Deus ajude você a entender isso e passar para os novos este padrão, ter zelo por esta comunhão, o amor dos irmãos que vivem em comunhão.